Olá. Hoje a gente tem em mãos os 5 primeiros capítulos de um livro que é um clássico para quem estuda o assunto. Psicologias, de Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira. A nossa missão aqui é montar um mapa das origens da psicologia. A gente vai começar por uma coisa que parece simples, mas não é. Qual a diferença entre a psicologia que a gente usa no dia a dia e a psicologia com P maiúsculo, a ciência? Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para entender de onde ela veio. E, por fim, vamos mergulhar de cabeça em 3 jeitos completamente diferentes de entender o ser humano: a psicanálise, o behaviorismo e a psicologia sócio-histórica. E antes de mais nada, vale a pena parar um segundo no título. Psicologias no plural. Isso não é um detalhe, é a chave de tudo. O livro já começa nos dizendo: não espere uma resposta única. A diversidade de olhares não é um problema a ser resolvido, é a própria identidade desse campo. E é isso que torna a conversa tão rica. Boa. Então vamos começar por aí, pela tal psicologia do senso comum. O livro dá uns exemplos ótimos que todo mundo reconhece. O vendedor que diz que tem psicologia para vender, a pessoa que usa um jeitinho psicológico para conseguir o que quer, o amigo que tem psicologia para ouvir um desabafo. A gente fala isso o tempo todo, mas, no fundo, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que um psicólogo faz no consultório. É uma ótima pergunta, porque a resposta é um sonoro não. E entender essa diferença é o primeiro passo. A psicologia do senso comum é o nosso conhecimento do dia a dia. É intuitiva, é baseada na nossa experiência pessoal, nos nossos valores. Ela até pega emprestado umas palavras da ciência, tipo, fulano é neurótico ou ciclano tem complexo de inferioridade, mas usa de um jeito solto, sem rigor. É quase um apelido, né? A gente carimba a pessoa com um termo técnico sem saber direito o que ele significa. Exatamente. Já a psicologia científica busca o caminho oposto. Ela tenta ser objetiva, quer criar um conhecimento que não dependa da opinião de cada um, ela é sistemática, usa métodos, quer encontrar padrões, leis gerais que expliquem por que a gente se comporta de certa forma. O livro traz uma analogia fantástica com Isaac Newton. A maçã caindo na cabeça dele foi um evento do dia a dia, do senso comum, mas o que ele fez? Ele se distanciou daquilo para formular uma lei universal, a lei da gravidade. A ciência precisa dar esse passo para trás do cotidiano para conseguir enxergá-lo com clareza. Entendi. É sair do "eu acho que é assim" para o "vamos testar e ver como funciona de verdade". Mas aí o livro aponta um problema que parece um nó quase impossível de desatar na psicologia. O objeto de estudo é a gente mesmo. O cientista que estuda o ser humano é um ser humano. Como é que o pesquisador não acaba misturando a visão de mundo dele na pesquisa? Esse é o grande desafio. E é exatamente por isso que temos psicologias, e não uma só. Porque diferentes pesquisadores, com diferentes visões de mundo, vão acabar definindo objetos de estudo diferentes. Um vai dizer, o que importa é o que não vemos, o inconsciente. Outro vai rebater, não, o que importa é o que podemos medir o comportamento. Um terceiro vai dizer, o foco tem que ser como a sociedade nos constrói. Cada teoria nasce de uma aposta diferente sobre o que é essencial no ser humano. Então a diversidade de teorias não é porque ninguém concorda, mas porque estão olhando para partes diferentes do mesmo quebra-cabeça gigante. Perfeito. E o marco zero, o momento em que a psicologia diz, ok, agora eu sou uma ciência independente, é a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wilhelm Wundt em 1879, lá em Leipzig, na Alemanha. Foi um corte simbólico. A partir dali, o estudo da mente não seria mais um ramo da filosofia baseado em especulação sobre a alma, mas sim um campo com métodos próprios de investigação. Certo. Mas antes de Wundt, a humanidade não estava de braços cruzados, né? A gente pensa sobre nós mesmos desde sempre. O livro até dá uma passada rápida na Grécia Antiga. Sim, é uma tradição milenar. De um lado, você tinha Platão, que defendia a ideia de que a alma era imortal e vivia separada do corpo, como uma prisioneira. Do outro, o aluno dele, Aristóteles, que dizia o oposto. Alma e corpo são uma coisa só, inseparáveis.
O livro dele, de Animal, sobre a alma, é basicamente o primeiro grande estudo sobre temas que hoje a gente chamaria de psicológicos. Mas o que mudou para que esse pensamento filosófico se transformasse na ciência que Wundt queria criar? O que aconteceu no mundo? Basicamente, duas grandes revoluções culturais. A primeira foi a ascensão da ciência como a grande forma de produzir conhecimento verdadeiro. O prestígio da física, da biologia. Todo mundo queria ter um método científico. A segunda, mais sutil, foi a valorização da individualidade. A ideia de que cada pessoa tem um mundo interior, uma subjetividade, uma privacidade que é só dela. Juntando as duas coisas, a pergunta se tornou inevitável. Será que a gente consegue usar o método científico para estudar esse mundo interior? A psicologia nasceu para tentar responder a isso. E logo depois de Wundt, a coisa explode principalmente nos Estados Unidos. O livro cita 3 escolas iniciais. Vamos passar rápido por elas. A primeira é o funcionalismo, de William James. Isso. James era um pragmático. Ele não estava muito preocupado em saber o que é a consciência. A pergunta dele era mais prática. Para que ela serve? Como a gente a usa para se adaptar e sobreviver no mundo? A mente era vista como uma caixa de ferramentas para resolver problemas. Em oposição a isso, veio o estruturalismo de Edward Titchener. O que ele queria? Titchener queria ser o químico da mente. A ideia dele era quebrar a experiência consciente em seus pedacinhos mais básicos, sensações, imagens, sentimentos. O método para isso era a introspecção. A pessoa tinha que descrever minuciosamente o que se passava na sua cabeça ao ver uma cor ou ouvir um som. Era um trabalho de laboratório, bem detalhista. E, por fim, o associacionismo de Edward Thorndike. O nome já dá uma pista, né? Totalmente. O foco dele era em como a gente aprende. E a ideia central era que a aprendizagem acontece pela associação de ideias. Se duas coisas acontecem juntas com frequência, a nossa mente cria uma conexão. E ele formulou algo que é a semente de tudo que vem depois: a lei do efeito. E o que diz essa lei? É bem simples, mas poderoso. Um comportamento seguido por uma consequência agradável, uma recompensa, tem mais chance de ser repetido. Já um comportamento seguido por uma consequência desagradável, uma punição, tende a não acontecer mais. Parece óbvio hoje, mas foi uma sacada genial que preparou o terreno para uma das maiores forças da psicologia do século XX. Ok, agora a gente entra nas 3 grandes matrizes, os sistemas operacionais da psicologia. E o primeiro é impossível de ignorar: a psicanálise. Todo mundo já ouviu falar de Sigmund Freud. Mas o que foi que ele fez de tão revolucionário? Qual foi a grande virada que ele propôs? A grande virada de Freud foi ousar levar a sério aquilo que todo mundo desprezava. Sonhos, atos falhos, piadas, esquecimentos, fantasias. Para a ciência da época, isso era lixo, era irracional. Freud olhou para esse lixo e disse: é aqui que está o ouro. É aqui que a verdade do sujeito se revela. Ele transformou a vida interior, o que há de mais íntimo e aparentemente caótico, em um objeto de estudo científico. E a ferramenta para cavar esse ouro foi a descoberta do inconsciente. Como ele chegou a essa ideia? Foi na prática clínica. Ele começou usando a hipnose, mas percebeu que não funcionava para todo mundo. Então ele desenvolveu o método da associação livre. O paciente deitava no divã e falava o que viesse à cabeça, sem censura. E aí ele notou 2 coisas. Primeiro, a resistência. Em certos momentos, a pessoa travava, não conseguia falar. Era como se uma força interna a estivesse impedindo. E segundo, a repressão. Ele entendeu que essa força estava ali para manter certas memórias e desejos, geralmente dolorosos ou vergonhosos, longe da consciência. O lugar onde todo esse material reprimido ficava guardado, ele chamou de inconsciente. Então, o inconsciente não é só o que a gente não sabe. É o que a gente ativamente não quer saber, mas que continua agindo sobre nós. Perfeita definição. E a partir daí ele monta o primeiro mapa da mente, a primeira tópica. Teria o consciente, que é isso que estamos usando agora para conversar,
O pré-consciente, que é como uma sala de espera, com memórias que a gente consegue acessar se se esforçar um pouco, e o inconsciente, o porão trancado, cheio de conteúdos reprimidos que só se manifestam de forma disfarçada, nos sonhos, nos sintomas. E junto com o inconsciente, veio outra ideia que deve ter sido uma bomba na sociedade vienese daquela época: a sexualidade infantil. Foi um escândalo absoluto. Falar que crianças tinham sexualidade era um tabu gigantesco. Mas para Freud, a energia que move nossa vida psíquica, a libido, está presente desde o nascimento. Ela só vai mudando de foco ao longo do desenvolvimento, nas famosas fases oral na boca, anal no controle das fezes e fálica nos órgãos genitais. E é na fase fálica que acontece o famoso complexo de Édipo. O que é isso, de forma simples? O complexo de Édipo é o grande drama da infância. É quando a criança se vê num triângulo amoroso com os pais, cheio de desejo, ciúme e rivalidade. A resolução desse conflito, que envolve a renúncia a esse desejo e a identificação com o genitor do mesmo sexo, é o que, para Freud, funda nossa identidade e nos insere na cultura. É o momento em que a gente internaliza as regras, o não pode da sociedade. Anos depois, ele revisa esse mapa da mente, né? É quando surgem o id, o ego e o superego. Exato. É a segunda teoria do aparelho psíquico. Pense assim. O id é o puro desejo, a energia bruta que só quer prazer e não se importa com a realidade. É o eu quero agora. O superego é o oposto. É o juiz interno, a voz da moralidade, dos pais, da cultura que diz: você não pode, isso é errado, é a fonte da nossa culpa. E o pobre do ego fica no meio desse cabo de guerra tentando negociar. Ele precisa satisfazer um pouco do id sem desobedecer demais o superego e ainda levar em conta a realidade lá fora. A vida adulta é, em grande parte, a gestão desse conflito eterno. É fascinante pensar que, na mesma época em que Freud mergulhava no que há de mais invisível na mente, um grupo de psicólogos nos Estados Unidos decidiu fazer o exato oposto. Eles disseram: se não posso ver, tocar e medir, não me interessa. É uma virada de 180 graus, né? Total. É a chegada do behaviorismo. Em 1913, John B. Watson publica um artigo que é praticamente uma declaração de guerra à psicologia que se fazia até então. Ele diz que a psicologia, para ser uma ciência de verdade, como a física ou a química, precisa ter um objeto de estudo observável. E qual é a única coisa que podemos observar? O comportamento. Mas essa visão não soa um pouco redutora? Fica parecendo que o ser humano é só um conjunto de respostas a estímulos, como um rato no laboratório. Onde entram a criatividade, os sentimentos, a consciência nisso tudo? Essa é a crítica clássica. E o próprio behaviorismo evoluiu para lidar com ela. O nome mais importante que vem depois de Watson é B.F. Skinner. Ele propõe o que chamou de behaviorismo radical. Para Skinner, pensamentos e sentimentos existem, claro, mas eles também são comportamentos. São comportamentos privados que só a própria pessoa pode observar, mas ainda assim são comportamentos e são regidos pelas mesmas leis que os comportamentos públicos. O foco dele, no entanto, não é a ação isolada, mas a relação entre o organismo e o ambiente. E para estudar essa relação, ele cria o conceito de comportamento operante, que é diferente do comportamento reflexo. Qual a diferença? O comportamento reflexo ou respondente é automático. O médico bate no seu joelho, sua perna levanta, você não escolhe fazer isso. Já o comportamento operante é a maior parte do que a gente faz. Andar, falar, trabalhar. São ações voluntárias que operam no mundo, que produzem consequências. E são essas consequências que vão determinar se a gente vai repetir essa ação no futuro ou não. É aí que entra a famosa caixa de Skinner, certo? O exemplo do rato. Exatamente. Imagine um rato numa caixa com uma pequena alavanca. O rato está explorando e, sem querer, aperta a alavanca. Imediatamente, uma gota d'água cai. Se o rato estiver com sede, a água é uma consequência muito positiva. O que ele vai fazer? Vai apertar a alavanca de novo e de novo. O comportamento de pressionar a alavanca foi fortalecido ou reforçado pela sua consequência. A aprendizagem aconteceu. Isso me faz pensar nas redes sociais.
Cada like que a gente recebe numa foto é um pequeno reforço. Uma pequena recompensa que faz a gente querer postar mais, checar o celular o tempo todo. É a caixa de Skinner no nosso bolso. É a analogia perfeita. O like é um reforço positivo, porque algo bom é adicionado. Mas existe também o reforço negativo, que é quando algo ruim é removido. Se o rato apertasse a alavanca e um choque elétrico no chão da caixa parasse, ele também aprenderia a apertar a alavanca. É por isso que tomamos remédio para dor de cabeça. O comportamento tomar remédio é reforçado pela remoção da dor. E a punição, então, seria o contrário. Uma consequência que faz o comportamento diminuir. Isso. E a extinção é quando o comportamento desaparece porque o reforço foi tirado. Se o rato apertar a alavanca e a água parar de vir, depois de um tempo, ele vai desistir. Para o behaviorismo, quase tudo que fazemos pode ser entendido por essa dança entre nossas ações e as consequências que elas geram no ambiente. Ok, então já vimos o mundo interno e inconsciente da psicanálise e o mundo externo e observável do behaviorismo. Mas parece que está faltando uma peça importante, e a sociedade. A cultura, a história, onde elas entram nessa história? Exato. Essa é a pergunta que a terceira grande matriz, a psicologia sócio-histórica, vem responder. Ela nasce na União Soviética, com o trabalho de Vygotsky, Luria e Leontiev. E a ideia central deles é uma virada de chave. Para eles, o nosso psicológico, a nossa forma de pensar, sentir, desejar, não é algo que nasce pronto com a gente, nem é algo que simplesmente aprendemos com reforços. É algo que é construído. Construído por quem? Ou pelo quê? Pela nossa relação com o mundo, com a cultura e com a história em que estamos inseridos. A subjetividade não é um dado da natureza, é uma conquista humana. O livro usa uma frase que resume tudo. Sujeito e mundo são dimensões do mesmo processo. Não dá para entender uma pessoa sem entender o mundo social dela, e vice-versa. Nós nos tornamos quem somos através do que fazemos no mundo, usando as ferramentas que a nossa cultura nos oferece. E qual seria a principal dessas ferramentas? A linguagem. Para Vygotsky, a linguagem é um instrumento fundamental. É através das palavras, dos símbolos, dos significados que a nossa cultura criou que a gente organiza o nosso pensamento, se apropria do conhecimento do mundo e expressa quem a gente é. A criança não aprende a falar só para se comunicar. Ao aprender a falar, ela está moldando a sua própria consciência. Então, a visão de ser humano aqui é totalmente diferente. Não é um ser movido por pulsões inconscientes, nem um ser que reage a estímulos. É um ser ativo que constrói a si mesmo e o mundo ao mesmo tempo. Um ser social e histórico. Exatamente. E isso tem uma consequência prática muito forte. Se o nosso psicológico é construído socialmente, então a psicologia não pode se fechar num consultório e ignorar o que acontece lá fora. Ela precisa se interessar pelas condições de vida das pessoas, pela desigualdade, pelas políticas públicas. Para essa abordagem, a psicologia tem que ter um compromisso social com a transformação da sociedade, porque é transformando a sociedade que a gente cria novas possibilidades de ser humano. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada, começamos com a psicologia do nosso dia a dia e vimos como a ciência tenta se afastar dela para entendê-la melhor. Viajamos no tempo, da Grécia ao Und, e mergulhamos em 3 universos: o da psicanálise, olhando para as profundezas do inconsciente, o do behaviorismo, focado na relação observável entre nós e o ambiente, e o da sócio-histórica, que nos vê como seres moldados e que moldam a cultura. E agora, o título Psicologia Esses faz todo sentido, não faz? O interessante é que, no fundo, cada teoria está respondendo a uma pergunta diferente. A psicanálise, com sua origem na clínica, está perguntando: por que sofremos? O behaviorismo, com seu pé no laboratório, pergunta: como aprendemos? E a sócio-histórica, nascida de uma revolução social, pergunta: como nos tornamos quem somos? Não são respostas diferentes para a mesma pergunta. São perguntas diferentes sobre a complexidade que é ser gente. Uma nos ajuda a entender por que sonhamos com coisas estranhas. A outra explica por que é tão difícil largar um mau hábito. E a terceira nos lembra que o jeito como amamos ou sentimos raiva hoje não é o mesmo de séculos atrás.
A riqueza está justamente em ter essa caixa de ferramentas com lentes diferentes, em vez de insistir que uma única lente consegue capturar tudo. Perfeito. Para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. O livro nos apresentou essas teorias que foram fundamentais no século XX, mas a psicanálise, o behaviorismo, a sócio-histórica foram cada uma produtos do seu tempo, e o nosso tempo é outro. Isso levanta uma questão. Que tipo de psicologia está sendo criada agora, na nossa era de internet, redes sociais, inteligência artificial? Que novos jeitos de ser humano estão surgindo e que perguntas as teorias clássicas talvez não consigam mais responder sozinhas?